dessas competências, né? Qual é a importância, então, desse cenário que nós vivemos, né? Estamos nessa movimentação, né, muito aí altos e baixos, uma transformação muito rápida, exponencial. O que é certo hoje não significa o mais certo amanhã, né? Então isso também cria ansiedades, cria uma não linearidade, uma incompreensão e muitas vezes uma fragilidade em tomadas de decisão dos gestores, dos profissionais dentro das suas atividades, né? Então, qual que é essa importância do desenvolvimento das competências para o empreendedorismo? Muito bom. Eu vou fazer um link com a tua fala até anterior, quando você fala do desafio de atualização de competências, né? As competências, elas também vão sofrer uma mudança de acordo com esse cenário, que é esse cenário que a gente tem, né? Uhum. Desafios que a gente tenha dentro da organização. E o conjunto de competências, entendendo aí o que a gente acabou de falar do que é, né? Do que compõe uma competência, esse conjunto de competências ele também vai mudando de acordo com esse movimento do mundo. E aí, também conectando com a tua fala, que é a questão do aprender, né? Desapegar um pouco da visão tradicional que a gente tem também do que é esse aprender, justamente por conta desse conjunto aí que muda o tempo todo e que não é o mesmo para todo mundo. É claro que nós Sim. temos competências que são competências básicas para todo mundo Uhum. viver e sobreviver dentro desse contexto de mercado que a gente tem, mas Sim. cada um vai ter necessidades distintas dentro da organização, dentro da minha área de atuação de negócio, daquele negócio que eu desejo ter, criar, né, ou daquilo que eu desejo fazer dentro da minha organização, pensando aí no empreendedorismo, vão ser Perfeito. competências distintas para cada uma dessas pessoas. E Ok. desenvolver as competências corretas. E aí eu preciso Uhum. saber quais são as competências corretas, quais são as competências que eu preciso para conseguir alcançar aqueles resultados, né? Sim. Então, se eu trabalho nesse desafio, que é esse desafio de desenvolvimento de competências alinhadas ao negócio, que é o primeiro Perfeito. ponto, né? Então, qual é a minha área de atuação? Onde que eu vou entrar? O que eu preciso desenvolver de competências aqui, né? Qual é o Uhum. conjunto de conhecimento, de habilidades e o atitudinal que eu preciso ter para conseguir fazer com que o meu negócio dê certo, né? Se é o Perfeito. meu negócio como empresário individual, se é o meu negócio Uhum. dentro da organização com as minhas equipes, né? Sim. E entender também isso de que cada um vai ter necessidades que são necessidades distintas. Nós dois somos docentes. Eu tenho necessidade de desenvolver competências que são competências diferentes das que você precisa desenvolver. E aí eu preciso trazer também para mim, cada vez Uhum. mais, essa autonomia, essa atitude de Sim. buscar, né, qual é a competência, que é a competência que vai fazer sentido para me diferenciar no mercado. E aqui a gente também tem um desafio, do ponto de Sim. vista individual e do ponto de vista corporativo. As pessoas, de forma geral, que tem a ver com autoconhecimento, elas Uhum. têm dificuldade de perceber, de acolher o seu ponto forte, os seus pontos Uhum. fortes, e Sim. quais são os seus pontos fracos, né? Então, a gente precisa desenvolver essa capacidade de perceber aquilo que é forte em mim, aquilo que não é tão forte em mim, para saber se eu preciso investir no desenvolvimento daquilo ou Ok. se eu preciso desenvolver parcerias, pensando até no Perfeito. empreendedorismo, né? Sim. Então, ó, eu tenho essa habilidade aqui, Josi, eu sou ótima tendo ideias, eu sou ótima tendo insights, eu sou ótima propondo ali soluções que sejam soluções diferenciadas. Na Sim. parte operacional, eu preciso de ajuda. Então, eu Uhum. vou me juntar com algumas pessoas. Porque isso também é um desafio do empreendedor, né? Ele, É. às vezes, quer fazer tudo sozinho, e a gente não vai conseguir o sucesso que a gente Ninguém. deseja se ninguém chega a lugar algum sozinho, né? É Tem uma verdade. frase que diz assim, sozinho você vai mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então, às vezes, a gente também Exato. precisa encontrar essas parcerias, né? Então, Sensacional. desenvolver essas competências dentro desse contexto ajuda a gente a ter um melhor domínio da nossa área de atuação, ajuda a gente a alinhar as nossas abordagens para que a gente possa ter uma boa tomada de decisão, largar ideias que talvez não façam tanto sentido, né? Ou Uhum. algumas coisas que a gente acha que vai fazer sentido tocar dentro do nosso contexto de negócio e que às vezes não vai fazer sentido, então a gente precisa desenvolver aí um olhar que é um olhar mais amplo dessas competências para que a gente consiga fazer uma boa análise e tomada de decisão e Sim. não desperdiçar tempo, porque tempo é precioso cada vez É. mais, né?
essa velocidade que a gente tem desse mundo, se eu ficar insistindo, e tem gente que Sim. fica insistindo em É. coisas que não vão agregar, Entendo. né? E aí eu preciso ter esse olhar, como a gente falou, né? Conhecimento sobre aquilo para saber se aquilo vai fazer sentido. Habilidade para fazer o uso daquilo e atitude, tanto para tocar quanto para abrir mão, porque a gente Sim, também precisa abrir mão ao longo do caminho, né? Então, perfeito. desenvolver competências alinhadas, né, com o nosso negócio, com a nossa área de atuação, com o próprio empreendedorismo, vai nos ajudar a ir mais longe com resultados mais eficientes. Sim. E a gente